Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor, digno de honra, de glória, de poder, toda honra e toda glória dada para Ele. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Boa noite, seja bem-vindo aí no canal mais uma vez, com muita alegria no coração para receber a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Seja bem-vindo, deixando o seu like, se inscrevendo, você que não é inscrito, você que é inscrito, Deus abençoe, e você que não é inscrito no canal, se inscreva, para nós ir aí no ID do Senhor, seja um verdadeiro adorador, abençoe o canal do Senhor, é dele o canal, a serva do Senhor, a palavra do Senhor, a levita Camila do Senhor, tudo que entra aqui é do Senhor, tudo por permissão do Senhor. E aonde entrar no lar, na casa, na família, o Senhor vai operar proezas e maravilha, porque a boca dele o disse, eu creio assim. Amém? Já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial, então o Senhor está no controle de tudo. Isso agrada o coração de Deus. E quando nós agradamos o coração de Deus, estamos certinho que não estamos fazendo errado, mas o certo em nome de Jesus. Amém? Toda honra e toda glória dada para Ele. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Glória a Deus, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Vamos aí para a palavra em nome do Senhor Jesus. O Senhor trouxe essa faculdade gratuita para nós e nós vamos aqui aprender mais um pouquinho. É um divisor de água para mim, eu creio que seja para você também. Receba com alegria em nome de Jesus, amém? E hoje nós vamos para Salmos. O Senhor está trazendo muitos salmos, né? A palavra dos salmos nesses dias, Ele sabe o porquê. Nós não sabemos, nós só precisamos entregar aqui e obedecer. E o Salmo 31, versículo 16. E o refrão da palavra fala assim: o favor do rosto de Deus. O favor do rosto de Deus. Forte, hein, a palavra hoje, meus irmãos? Vamos para o versículo 16 aqui. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Versículo 16 do 31. Glória a Deus. Do Salmo 31. Versículo 16 fala assim: fazer resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos continuar aí para nós entender o que o Senhor quer conosco nesta noite, quer nos entregar. Aleluia. Nós vamos aprender sobre os resplandecer do rosto de Deus sobre as nossas vidas. Apesar de na Bíblia ser utilizada uma forte linguagem antropomórfica para conhecimento melhor ao nosso Deus. As expressões utilizadas acerca do resplandecer do rosto de Deus falam-nos do favor e da beneficência que o penitente deseja alcançar do Senhor, nosso Deus, quando uma pessoa está com a cara fechada ou com o semblante muito sério, ficamos receosos de aproximar-nos dessa pessoa para pedir algum favor. Entretanto, na Bíblia sempre é mencionado o resplandecer do rosto divino sobre nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Vejamos, é verdade, né, meus irmãos? Quando a gente vê uma pessoa da cara muito fechada, a gente já fica com medo, assim, de pedir algum favor. Olha aqui o que a palavra de Deus está falando conosco aqui em nome do Senhor Jesus. Mas aqui o Senhor está falando do rosto dele. Amém? Glória a Deus.
Vamos aprender mais um pouquinho aí? E de acordo com o semblante de uma pessoa que conhecemos seu estado emocional e sua disposição para nos atender, porém em Números capítulo 6, versículo 26, Números capítulo 6, versículo 25, é mencionado o favor do rosto de Deus na bênção sacerdotal. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Aleluia, glória a Deus. O desviar do rosto de uma pessoa significa insatisfação e indisposição para atender-nos. Porém, em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 9, o rei Ezequias afirmou: o Senhor, vosso Deus, é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vós converterdes a Ele. Eita glória, aleluia. Meus irmãos, entendeu? Se nós converter ao Senhor, o Senhor não desviará do seu rosto para conosco. Meus irmãos, entendeu? Se nós se converter ao Senhor, o Senhor não desviará o seu rosto do seu servo. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos continuar para entender. Aleluia, aleluia, Jesus. Em Jó capítulo 11, versículo... Eu vou repetir, meus irmãos, o meu coração, quando o Senhor toca no coração, nós temos que fazer. Vou repetir esse versículo. Em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 9, o rei Ezequias afirmou: o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vós converterdes a Ele. Glória a Deus, aleluia. Em Jó capítulo 11, versículo 15, Josafá aconselhou Jó, dizendo: se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas, porque então o teu rosto levantarás sem macula, e estarás firmes, e não temerás. Aleluia, é forte. Eu estou arrepiada que o Espírito Santo está falando com alguém aqui, em nome de Jesus. Aleluia, eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Em Jó capítulo 22, versículo 26, lemos: porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Aleluia, glória a Deus, forte, né, meus irmãos? Em Salmo 13, versículo 1, Davi interroga a Deus por causa da demora em atendê-lo. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o rosto? Porém, nos Salmos 22, versículo 24, lemos que o Senhor não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, meus irmãos. Esse é o Deus que eu apresento para você, o Deus de compaixão. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Em Salmo 22,
22, versículo 24, lemos que o Senhor não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o Senhor ouviu. Em Salmo 31, versículo 16, Davi implora novamente ao Senhor: faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias. Porém, no Salmo 51, versículo 9, a voz de Davi faz a oração com o sentido inverso. O sentido inverso: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Glória a Deus, aleluia. Repetindo, Salmo 51, versículo 9. É a vez de Davi fazer a oração com o sentido inverso: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aleluia, glória a Deus, forte, né, meus irmãos? Em Salmos 80, versículo 7, o salmista implora o resplandecer do rosto divino sobre o seu povo, dizendo: faz-nos voltar, ó Deus, do exército, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Em Salmo 119, versículo 135, o salmista ainda clama ao Senhor, dizendo: faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Ensina-me os teus estatutos. Nós temos que pedir todos os dias para o Senhor nos ensinar os estatutos dele. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Tiago escreveu: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto. E se lhe há toda, de acordo com Tiago, Deus não só é generoso em atender-nos em relação àquilo que necessitamos, como também não fica jogando em nossa cara o favor que ele nos faz. Forte, né, meus irmãos? Só Deus é Deus, ele é soberano. Vou repetir Tiago aqui de novo, meus irmãos entenderem. Tiago, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Tiago escreveu: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não o lança em rosto, e se lhe há dada. De acordo com Tiago, Deus não só é generoso em atender-nos em relação àquilo de que necessitamos, como também não fica jogando em nossas caras o favor que ele nos faz. Glória a Deus. Deus não tem esse ídolo, né, meus irmãos? De estar jogando, não. O homem pode fazer isso, mas Deus não faz. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dada para ele. Vamos para a conclusão da palavra. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo afirma: todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem,
como pelo Espírito Santo. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vou repetir a conclusão. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo afirma: todos nós, como cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Até aqui. Glória a Deus, aleluia. A palavra é forte, né, meus irmãos? Eita glória, toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Santo é o Senhor. Forte, né? Esta faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo, gratuitamente para conosco. É um divisor de água para mim, creio que seja para você também. Dê um glória, agradeça a Deus. Fala obrigado, Senhor, por esta palavra, trazendo alegria, avivamento, sabedoria aos nossos corações. Você ficar desperto aí, acordado, ficar aqui na palavra do Senhor, meditando de dia e de noite. Você será como uma árvore que não caia, não seca as folhas, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, é assim que Deus faz em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos entenderam a palavra? Então agradeça a Deus e faça um convite para você em cima desta palavra. Você que não entregou a vida para Jesus, que não recebeu Jesus como seu único suficiente Salvador, que não confessou, você quer confessar nesta noite o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador. Se você quiser, você vai ali no cantinho e você é um particular com Deus, você e Deus, Deus e você fala: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração, eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador, perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas, e escreve meu nome no livro da vida. Eis-me aqui, Senhor, trilha os meus caminhos. E quando você fizer isso, Deus vai agir por você, porque você confessou Ele como seu único suficiente Salvador e você pediu perdão dos seus pecados. Aí tem muita gente que fala assim: pastora, mas eu sou já batizada desde criança na igreja católica. Eu também fui, mas você era criança, você não entendia, você não pecava quando nós pecamos hoje, todos os dias. Então você tem que confessar Jesus como seu único suficiente Salvador e peça perdão dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, e peça para Ele escrever seu nome no livro da vida. É bem facinho, meus irmãos. E você tem uma segurança e uma certeza que o Senhor vai estar do seu lado, porque você reconheceu o grande Rei, o grande Deus, o grande Eu Sou. Você confessou com a sua boca. Aleluia, glória a Deus. Toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor. Vamos terminar com o Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e tenha uma boa noite. Não se esqueça de ter um particular com o Senhor essa madrugada.